muito bom dia. É sempre um prazer muito grande estar aqui nesta sala. Eu fui, de facto, aluno aqui nesta sala há mais de 50 anos. Na altura era uma sala muito especial, uma sala quase mágica. Nós éramos 43 alunos de todos os cursos do então sexto ano, sexto e sétimo ano, e as salas normais não cabiam mais de 40. Por isso, nas disciplinas de filosofia, organização política e administrativa da nação e religião e moral, vinhamos para aqui, para esta sala, que chamava-se na altura Sala Colonial. Porque, à época, o regime político achava importante salientar e exaltar as colónias. Havia uma série de artefactos ligados às colónias, arte africana, que tinham sido ofertas, havia umas estantes ali daquele lado da arte africana, havia um exemplar feito em cartão de um padrão, que estava aqui deste lado. As meninas estavam à frente e os bagunços atrás, quer dizer, porque não havia misturas. As raparigas à frente e os rapazes atrás, e durante 2 anos eu tive aqui essas aulas. Depois, em 77, fui aqui professor, já à altura a sala se chamava Sala de História. Já se chamava Sala de História e dei aqui aulas de dia e de noite. Por isso este espaço é um espaço que me diz muito e é muito agradável estar aqui. Agora, a proposta que eu vos tinha a fazer era conversar com vocês acerca dos espaços. Conversar com vocês acerca dos espaços próximos aqui, das imediações desta escola. O que é que acontece neste espaço? O que é que vocês sabem destes espaços que ficam aqui à vossa volta e que todos os dias passam neles, circulam, passeiam, correm, brincam, etc. O que é que vocês sabem disto? Eu tenho o hábito, não tem nada de científico, mas de dividir as pessoas que estão nas cidades em 2 tipos. Os residentes e os habitantes. Ora, eu vou fazer uma pergunta simples para saber se vocês são residentes ou habitantes. Alguém sabe aqui, há 100 anos, onde é que ficava a Praça Miguel Bombarda? Aqui em Lamego. A Praça Miguel Bombarda. Alguém sabe onde é que era o Convento da Piedade? Bom, então vocês são residentes, não são habitantes. Os habitantes normalmente sabem estas coisas, sabem a história da cidade, vocês não sabem. Não sabem a Praça Miguel Bombarda, não sabem o Convento da Piedade, não é? Não sabem onde é que era o Parque Oliveira Salazar. Ora, então vamos ver se eu com a conversa consigo que vocês fiquem a saber onde é que ficavam estas coisas e talvez, então, vocês passem um pouco a ser habitantes. Ora, comecemos pela Praça Miguel Bombarda, que ainda durante cerca de 30 anos teve este nome. A Praça Miguel Bombarda é a atual Praça de Comércio. É a atual Praça de Comércio, e porquê é que se chama Praça de Comércio? Onde é o castelo, vocês sabem. As muralhas do castelo, ou a cerca do castelo, só terminou de ser construída no reinado de Afonso III, princípios do reinado de Dom Dinis. A população de Lamego, até essa data, vivia essencialmente no castelo. Não era muita gente, viviam cerca de 700, 800 pessoas, porque considera até aos princípios do século XIV, finais do século XIII, não fosse terceiro, é de finais do século XIII, que é quando se construíam as últimas muralhas. A partir dessa altura, a população começa a aumentar e as pessoas começam a sair da zona de conforto que era o castelo. E vão para os arrabaldes. Tomem nota desta palavra, arrabaldes. Qualquer dia os árabes vêm todos ocupar outra vez e vocês já sabem mais uma palavra árabe para contactar com eles. Arrabaldes. Havia 2 arrabaldes, significa lugar próximo em árabe. Havia 2 arrabaldes na cidade. O arrabalde da Seara e o arrabalde da Sé. E porquê da Seara? Porque havia uma Seara de Centeio, que era do bispo. E a pouco e pouco as pessoas vão se fixando aí. E havia o arrabalde da Sé, porque havia uma igreja, que já não existe, uma capela, que era a capela de São Sebastião, que é o santo protetor desta cidade. Aliás, vocês conhecem a figura de São Sebastião? A imagem. Ninguém se lembra de em casa ter visto a imagem de São Sebastião, que é um santo que está junto a uma cruz cheia de setas, cravado. Os lamecenses sempre tiveram muito jeito para receber setas. Era o santo monaco, era o São Sebastião, onde hoje há a Sé. Era uma pequena capela, tinha sido mandada construir por Afonso Henriques e depois foi a partir da capela
é que se constrói essa Sé, demora muito tempo a construir, por isso que leva um número significativo de pessoas a fixarem-se ali à volta da Sé, para trabalhar da Sé. O bairro da Sé nasce daí. Havia um outro bairro, que não era bairro ainda, onde havia uma pequena comunidade, que era a Ponte. E sabem porquê? Porque é que as pessoas foram viver para a Ponte? Porque eram moleiros. Havia moinhos na Ponte, ainda hoje há moinhos na Ponte. Os moleiros estavam na Ponte. Isto é muito fácil, explica-se as coisas, a pessoa basta olhar. Havia moinhos, os moinhos da Ponte que se mantêm-se. Na Seara, na zona da Seara e na zona onde é hoje a Praça do Comércio, que já não é Praça do Comércio, começam-se a criar edificações junto à muralha. Muralha que veio ali, como sabem, há duas portas principais para entrar no castelo. Há a parte da Praça do Comércio, chama-se Porta dos Fogos ou Porta dos Ficos, e há a outra porta que fica voltado sobre a Sé, que é a Porta do Sol. Estão a ver? A Porta dos Fogos, Porta dos Ficos, Porta do Sol. Junto à Porta dos Fogos ou dos Figos, esta porta, a pouco e pouco vão-se construindo casas junto à muralha. Isso, aliás, acontece na maioria das cidades europeias. Há um historiador alemão que tem uma teoria, não é totalmente aceito por toda a gente, mas ele tem uma teoria que a palavra burguês nasce exatamente do facto de serem as casas, os habitantes das casas que ficam encostados aos muros, porque em alemão Burg significa muro. Vocês reparam, Friburgo, Gotemburgo, são tudo. Burg é cidade morada, não é? E para Ganchoff, que é o tal historiador, ele diz: bom, quem vivia encostado ao muro, o termo burguês vem daí, o que vive encostado ao muro. E de facto, aqui, a primeira fixação em termos urbanísticos que se faz é encostados ao muro. Se olharem para a rua de Almacave, do lado esquerdo, praticamente as casas estão todas encostadas à muralha, até à olaria. Não é? Há outro grupo de pessoas que vão viver perto da Praça de Almacave e que vão ter uma certa importância, vão viver para a Rua 10 Noga. Vocês sabem onde é que é a Rua 10 Noga? Vocês de facto são mesmo residentes. A Rua 10 Noga é a Rua Nova. Sabem onde é que é a Rua Nova? E sabem porque é que se chama Rua 10 Noga? Porque havia uma sinagoga. Esnoga é sinagoga. A Rua 10 Noga, no fundo, junto à Rua das Cortes, na entrada da rua, havia uma sinagoga. E em Lamego havia uma comunidade judaica muito importante que se mantém. Cerca de 400 judeus que havia na época do século XV, século XVI, que era uma comunidade muito importante, com um grande espírito mercantil e também de tecnologia, que é engraçado. O trabalho feito, por exemplo, ainda hoje é feito em alumínio, na altura não é feito. Os cântaros para o azeite, os cântaros para o vinho, eram sobretudo judeus que sabiam ter essa técnica de fazer. Eles viviam na Rua Nova. Se vocês subirem a Rua Nova, pela Rua das Cortes, subirem a Rua Nova para ir em direção à Praça do Comércio, mas vocês sabem mesmo onde é que é a Rua Nova, não sabem? Ainda hoje veem que há casas que têm o símbolo, onde há o pote, exatamente. Há casas que têm na parede a estrela de David, aquela estrela de 5 pontas. Quem sobe, por acaso, a casa de uma família Lázaro, que é necessariamente o termo Lázaro é necessariamente de origem judia, não é? Do lado direito, quem sobe. E também, se forem para a Rua Nova, pela Praça de Comércio, veem que o acesso à Rua Nova é feito por uma rua muito estreitinha, não é? Essas ruas, muito estreitinhas, tanto desse lado como a parte que fica voltada para o jardim, ali junto aos bombeiros, também é uma rua, até pelo menos Dom João II, por isso até aos finais do século XV, essas ruas à noite eram fechadas com portas, porque a comunidade judaica não podia sair a partir de Porto Sol, tinham que ficar fechados. Bom, tinham que ficar fechados, há várias queixas. No tempo de Afonso V, a população de Lamego dizia: não, os judeus não querem ficar fechados, eles querem sair à noite e tal, mas não podem e tal. Mas tudo bem. Por isso, a Praça do Comércio é uma praça que é realmente o primeiro centro mercantil, chamemos-lhe aqui, da cidade. Era essa Praça de Comércio, é nessa Praça de Comércio,
que quando o rei Dom Luís, em 1882, veio a Lamego para lançar as primeiras pedras da construção do hospital, este hospital, o rei veio com a família, trouxe a mulher, o filhinho, trouxe o filhinho, ele tinha dois, e um que foi rei, que era o Dom Carlos, e tinha outro que era o Dom Afonso, que veio com ele, veio a passear com os papás, até ali para assistir à cerimónia de lançar as pedras. Então a Câmara, da época, para festejar o evento, resolve dar o nome àquela praça, Praça Príncipe Real. Isso, antes era Praça do Comércio, passou a chamar-se Praça Príncipe Real, em homenagem ao infante Dom Afonso, que era um personagem engraçado. O infante Dom Afonso é um personagem engraçado, era conhecido pelo Arreda. Era conhecido pelo Arreda, porque ele gostava muito de guiar, foi das primeiras pessoas a ter automóvel em Portugal, em 1902, 1903, só guiava muito mal. E então ia guiando e ia gritando, Arreda, Arreda, que sempre isso ficou conhecido na história pelo Arreda. Não, é um facto histórico, era o Arreda. Pronto, mas já esteve cá. A praça chamou-se Praça Príncipe Real. Quando se dá a República, em 1910, entenderam que não podia haver príncipes e então passou-se a chamar Praça Miguel Bombarda. Miguel Bombarda é um médico de um hospital de alienados de Lisboa que foi assassinado na véspera por um doente. Coitadinho, era maluquinho. E ele foi assassinado na véspera de 5 de outubro. Foi assassinado a 4 de outubro. Por isso, e a praça mantém este nome, Praça Miguel Bombarda, até por cerca de 1926. Por isso, bom, se nós sairmos da Praça do Comércio, isso é só para vocês verem que há uma história ligada. Se nós sairmos da Praça do Comércio, encontramos logo em direção aqui à Latino, encontramos a primeira rua que se chama, sabe como é que se chama? Sabe como é que se chama a rua? A rua que vem, você vem para aqui, como é que se chama a rua? Vocês andam muito distraídos, não olham, está lá escrito. Vocês têm-se que começar a habituar a olhar para as ruas, para as coisas. Mas ninguém sabe como é que se chama. Digam. Então ninguém sabe. Bom, aquela rua chamava-se Rua do Carvalho, mas já não chama. Chama-se Rua Marquês de Pombal. Está lá escrito, na quina. Rua Marquês de Pombal. E porquê? Porquê que se chama Marquês de Pombal? É claro que toda a gente sabe, pelo menos que o Marquês de Pombal foi um vulto importante. Pelo menos sabem que há uma estátua em Lisboa de Marquês de Pombal onde se juntam os tipos de Benfica quando ganham, não sabem? Pronto, nem que seja por isso sabem que há uma estátua. Pronto, mas o Marquês de Pombal foi um tipo importante. Mas acontece, o que pouca gente sabe, é que o Marquês de Pombal teve uma ligação muito grande a Lamego. Ainda antes de ser Marquês de Pombal, ainda antes de ser Condoeiras, foi alcaide-mor de Lamego. Isso nem toda a gente sabe. Ele foi alcaide-mor de Lamego. Aliás, ele tinha um tio que era padre, que vivia em Sernancelho e que esteve ligado aqui à Diocese de Lamego. Ele viveu na sua infância ali na Pesqueira, conhecia muito bem esta região do Douro. Digamos, há provas que ele conhecia bem, porque quando foi feita a demarcação, sabem que o Marquês de Pombal é que fez a demarcação da primeira região vinícola, não é? Isso vocês sabem. O vinho do Porto, não se deve chamar vinho do Porto, deve chamar vinho fino do Douro. Porque o Porto é o sítio por onde ele é exportado, não tem nada a ver onde é que ele é produzido, vinho fino do Douro. Esta região do vinho generoso, que é feita, é no tempo de Marquês de Pombal que é feita, ele conhecia bem a região, porque houve proprietários que contestaram, disseram, não e tal, nós não ficamos na zona demarcada, e eles fundamentou a explicar porque é que não deviam ficar. Por isso, há uma ligação, de facto, de Marquês de Pombal à cidade de Lamego. Ele foi alcaide-mor da cidade e fazia parte dos seus títulos, nobiliários, esse título de alcaide-mor da cidade. Por isso, é legítimo que haja uma memória. Mas, continuando por aí, há um edifício, onde hoje é Epitil, que, isso acho que vocês sabem, aquele edifício era de uma família chamada Pinheiro de Aragão, uma família que constrói, no princípio do século XVII, aquela casa. Era uma família, curiosamente, era uma família rica, não por causa do vinho, porque aqui houve várias famílias nobres que enriqueceram com o vinho. A família Pinheiro de Aragão não enriquece com o vinho, enriquece com o tráfico da pimenta, porque uns familiares foi o vedor da pimenta, o que também já na altura dava dinheiro, porque considerava aquele que
funcionava no controle das mercadorias de pimenta que entravam. Mas essa família faz aquela casa que hoje é a Pitil e que vocês sabem também foi o quê? Foi o Liceu. O Liceu. Não foi o Liceu do meu tempo, foi antes. Mas foi Liceu. Entre 1882, mais ou menos, 1882 e 1936, porque este edifício só é inaugurado em 37, em janeiro de 37. Por isso, antes funcionava lá o Liceu. E era o Liceu, havia aulas, antes de 1882 já havia aulas de ensino secundário. Chamava-se escolas régias de ensino secundário que funcionavam onde é hoje o museu. Poucos alunos, cerca de 40 alunos. O Liceu vem para ali. A Câmara aluga primeiro o edifício à dita família Pinheiro de Aragão, depois compra o edifício, por 14 contos de reis na altura, que era muito dinheiro. 14 contos de reis na altura representavam hoje cerca de 750 mil euros. Compra o edifício e o Liceu está lá instalado, porque era engraçado, a legislação da altura, quem sustentava os liceus eram as câmaras. É preciso não esquecer que só há uma coisa parecida com o Ministério da Educação, o chamado Ministério da Instrução Pública, é só criado em 1870 e pouco. Por conseguinte, eram as câmaras que tinham que pagar as instalações, as mobílias, etc. E a Câmara de Lamego, quer dizer, pelos vistos, nunca foi muito abonada e as condições eram as câmaras, de tal maneira que parte do mobiliário foi emprestado. Mas a Câmara manteve-se ao Liceu até 1936. E tinha uma frequência para Liceu Regional que não era porque... É preciso vocês... Até 1940 vivia mais gente em Lamego do que em Viseu e Vila Real. Em termos de população, a cidade de Lamego e arredores tinha maior população que a população de Viseu. E sabem porque é que a cidade de Lamego teve sempre, até essa altura, maior população? Por causa do bispo. Por ser a diocese. Vocês não sei se sabem que esta cidade é aliás, é a única cidade que não é distrito e que é uma diocese. Uma diocese muito grande. Houve aqui sempre um peso muito grande e isso explica. Viseu era diocese, mas Vila Real é uma diocese mais tardia. E por causa disso explica a importância de Lamego. Bom, mas isto é para lhes dizer que aquela família, aquele sítio onde é hoje a Pitil, era o antigo Liceu, está lá uma lápide, por isso vocês quando passarem, olham, leiam a lápide, não perdem nada, ficam a saber onde, não digo os vossos pais, mas os vossos avós ou bisavós podem algum ter lá estudado, não é? Em frente ao Liceu, ao dito Liceu, há uma igreja. Como é que chama a igreja? Igreja da Graça. Agora, porquê da Graça? Porquê é que se chama Igreja da Graça e não se chama Igreja, sei lá, de Santa Filomena? Esta coitada já quase não é santa, mas ou outro nome assim. Não, a Igreja da Graça chama-se Igreja da Graça porque era uma igreja que era anexa a um convento. Um convento de uns que vai ser fundado em Lamego em século XVII, em 1638, de uma congregação religiosa que eram os ermitas de Santo Agostinho e que eram conhecidos em Portugal pelos frades gracianos. E eram chamados frades gracianos porque em Lisboa o seu convento estava na Graça, na colina da Graça. Da cidade de Lisboa, há uma colina, Lisboa sabem tem 7 colinas, uma das colinas chama-se Graça. Eles quando vieram para Portugal no século XIII foram para a Graça e o povo começou a chamá-los gracianos. Começou-lhes a chamar gracianos, que eram os que viviam na Graça, e a partir daí o convento de Lamego tem a ver com isso. Eles eram da congregação de Santo Agostinho. Já agora, os frades da congregação de Santo Agostinho, há um vulto muito importante da congregação de Santo Agostinho, que é um senhor chamado Martinho Lutero, que era frade da congregação de Santo Agostinho, não é? Os frades que viviam aqui em Lamego, ali no convento no convento da Senhora da Piedade, que é onde é hoje a igreja, a atual Câmara. Por isso eu gostava de me meter com vocês a perguntar onde é que era o convento da Senhora da Piedade. É a Câmara era um convento da Senhora da Piedade,
Aquele local é o lugar santo, por isso é que é aquele pensamento, aquele é o lugar santo. E teve outras finalidades, eu já vos vou dizer o que é aquilo. Aquele sítio da Câmara era o Convento da Piedade, que ficava anexo à Igreja da Graça. Viviam poucos, eles eram 8 ou 9 frades, dedicavam-se à cultura, ao ensino, ao estudo da gramática, da retórica, se calhar alguns livros que aqui estão até podem ter vindo de lá, mas tiveram uma importância grande na componente cultural. A Igreja assim tem grande interesse, mas a Igreja ficava, como estava a dizer, anexa ao Convento da Piedade, que é a Câmara. A Câmara, em 1834, há um ministro do Reino, depois das lutas civis em Portugal, Joaquim António de Aguiar, que extingue os conventos. Ficou conhecido na história como o mata-frades, ele não matou nenhum frade, mas ficou extinto porque extinguiram os conventos. A extinção dos conventos não foi idêntica para os femininos e para os masculinos. Conventos masculinos foram logo extintos e os frades foram à sua vida dedicando-se a outras atividades. Os femininos mantinham-se enquanto não morresse a última freira. Por isso é que o convento, que depois iremos falar das Chagas, que era de mulheres, só foi extinto em 1906, porque foi só nessa altura que morreu a última freira, que era de Sande. Era de Sande. Ana Casimira do Sagrado Coração de Jesus, era assim que ela se chamava. Mas o tal sítio onde hoje é a Câmara, quando em 1836 o Joaquim António de Aguiar extingue os conventos, o povo de Lamego achou logo... Não há assim tanto quanto se sabe, não houve uma reação contra o facto de se terem extinto os conventos. E o povo juntou-se logo uma comissão para querer transformar aquele espaço, já que lá não tinha os frades, num espaço lúdico, um espaço de prazer, criar um teatro. Bom, de convento a teatro há uma distância. E houve uma petição à rainha, que era Dona Maria, para que se pudesse fazer ali um teatro, mas a rainha não foi, achou que era demais fazer teatro. E então vai ser lá construída a Câmara. Foi um processo longo, mas fizeram um edifício tão interessante, enquanto espaço interior, que quando a família real, o rei Dom Luís, a rainha Maria Pia e o arreda, o Dom Afonso, vêm, como não havia lugar para os alojar, ficaram a dormir na Câmara. As famílias emprestaram as colchas, os edredons, os colchões, e durante 2 dias a Câmara também foi dormitório real. Porque vocês já viram, por isso aquela Câmara tem lugar, é preciso ter alguma cautela. Foi convento, foi dormitório real e sabe-se lá o que aquilo iria a ser. Sabe-se, dormiram lá durante 3 dias, a família real dormiu ali na Câmara, que em frente à Câmara há um jardim. Teve muitos nomes. Aquele jardim era conhecido na Idade Média como, não era jardim, era o campo do tabelado. Era o termo que na Idade Média se designava. Tabelado significa lugar alto plano. Lugar alto plano. Dizem que o Dom Afonso III andou a lidar touros ali no campo do tabelado. Não está provado. Agora, o que está provado é que Lamego teve uma praça de touros. E houve touradas. Nessa altura ainda não havia deputados contra os bichinhos, ou a favor dos bichinhos, por isso houve touradas. A praça de touros de Lamego ficava na Ortigosa. Era uma praça desmontável, mas funcionaram, pelo menos em 2 vezes funcionaram lá touradas. Mas ali no campo do tabelado, a partir de uma determinada altura, quando é fundado, e já lá vamos, ao Convento das Chagas, quando é fundado o Convento das Chagas, e isto passa-se em 1580, agora vocês não podem ver que está lá um tapume, mas depois quando o tapume ficar limpo, está lá na fachada, quem foi o fundador do convento foi um bispo, e a data da fundação, 1580, da igreja, porque o convento ficava para trás, o convento ficava exatamente no sítio onde hoje está aqui a Latino. Mas Dom Teles de Menezes, era assim o bispo, António Teles de Menezes, quando chamou-se àquele lugar, àquele jardim, chamou-se o Campo das Freiras, Jardim do Campo das Freiras. Depois, quando cá esteve a Rainha Dona Amélia, passou a ter o nome Passeio
Passeio Real. Em 1910 dá-se a República, passou-se a chamar Jardim da República. Depois, em 26, voltou outra vez a chamar-se Jardim do Campo e agora voltou a ser Jardim da República. Por conseguinte, hoje é Jardim da República. A designação oficial hoje é Jardim da República. Mas ele chamou-se Jardim do Campo da República em 1910. E depois Jardim do Campo. Aquele jardim que vocês passam por lá obrigatoriamente para chegar aqui, se venham de onde vierem, têm que passar lá do jardim, a não ser que venham de Avões, de resto passam lá todos, não é? A não ser que venham de Avões, têm que lá passar. Aquele jardim, embora não esteja lá nada sinalizado, este acontecimento que eu vos vou referir, é contudo muito importante para a história da cidade. Porque naquele jardim, faz exatamente para o ano 100 anos, em 1915, em 20 de julho, foram mortas 12 pessoas e ficaram feridas 19. Que é do grande último movimento, ou melhor, não é movimento, porque aquilo nem sequer foi um movimento. A história conta-se em poucos. É assim, havia uma crise importante no Douro, porque devido à guerra, vocês sabem, a guerra, agora está-se muito a falar nisso, a guerra começou em 1914, devido à guerra, começa a haver dificuldade em escoar o vinho. Começa a haver dificuldades, os agricultores começam a ficar com o vinho em excesso e, entretanto, na zona de Lisboa, houve uma série de agricultores que eram vultos importantes da República e homens ligados à governação da época, que eram proprietários de grandes propriedades agrícolas na zona do Cartacho, do Bom Barral. E o que é que eles querem? Eles querem que seja considerado o vinho do Cartacho e de Bom Barral e de Setúbal um vinho com características para exportação idênticas ao vinho do Douro, que era um vinho que tinham uma situação preferencial na alfândega inglesa. Desde o Tratado de Mituim, que os vinhos do Douro tinham uma pauta alfandegária diferente dos vinhos da zona, mais favorável, como é óbvio, do que a zona, daquela zona. Ora, se o Governo, e o Governo aprovou essa medida, essa governo ia penalizar necessariamente os agricultores do Douro, porque continuava a não escoar. Dá-se a circunstância de... Isto passa-se em 1915, a Revolução que tinha levado à República é de 1910, tinham passado apenas 5 anos, havia grandes tensões sociais na altura em Portugal, sobretudo por causa da Igreja, e os povos de Sande, Valdizem, Cambres, Portelo, vêm em marcha para... teoricamente, apresentar as suas reivindicações às autoridades públicas, ali em frente à Câmara, mas a verdade é que eles queriam incendiar o edifício. A verdade, porque eles já tinham incendiado em Armamar, já tinham incendiado em Santa Marta Penaguião, e porquê é que eles incendiavam os edifícios onde ficavam as câmaras? Porque normalmente as repartições de finanças ficavam nos edifícios. E na ideia deles, se incendiassem o edifício, não ficavam registros para pagar a 10ª. É uma maneira fácil, não é? Hoje, com a informática, faço o delete, acabou, apaga-se, também aconteceu isso, segundo parece, nos sítios. Na altura tinha que se mesmo pegar fogo ao papel, porque senão não dava, não é? Por isso, só havia a solução de vir pegar fogo ao papel. Pronto. E o povo veio aí, entra pelo relógio de sol. Há descrições disso porque houve testemunhas que escreveram sobre o acontecimento. Há um escritor ali de Portelo de Campos, chamado João Pina de Moraes, que o pai esteve envolvido diretamente nestes acontecimentos. Há o relatório de um juiz, que é o juiz de Mogador, que veio cá fazer, por isso é um facto que está muito bem documentado. E sabe-se que o povo entrou pela zona ali do relógio de sol, desceu a Seara, chegou à Praça de Comércio, mandou fechar, era esfiado pelos padres que vinham a cavalo, como sempre, o povo vinha a pé, os padres vinham a cavalo. Os padres de Sande, de Valdizem, de Campos, mandaram fechar o comércio. Houve umas famílias importantes aqui em Lamego, que é uma família, numa casa que é lá abaixo da 5 de Outubro, dos Girões, é uma casa que fica ao pé da Gráfica, ainda hoje há a casa,
e na Casa das Brolhas, dos Macários de Castro, que abriram os armazéns para o povo, como diz o juiz, se dessedentar. Estamos em julho, estávamos no calor, por isso o povo às 11 da manhã estava-se a dessedentar nos armazéns. Não é? Claro que à 1 da tarde vem para a Câmara todos já dessedentados, não é? Aos gritos e às berras. Entretanto, o administrador do Conselho tinha chamado uns militares para defender o edifício, cria-se ali uma situação complicada, os militares também não eram grandemente experientes, o povo tenta invadir, há troca de tiros, e no meio dos tiros todos, como vos digo, são mortas 12 pessoas, entre as quais mulheres, há uma família de câmaras em que morrem 6, também há um bertiano que não tinha nada a ver com a história, mas também foi apanhado, também um dos mortos era de Bertiano, e foram feridos com gravidade 19 pessoas. Este acontecimento, que é realmente um acontecimento triste, devia, no meu entender, devia ter uma lápide, uma coisa qualquer ali no jardim a explicar onde é que foi o acontecimento, mas não há. Por isso ficou a saber que naquele jardim é que as coisas aconteceram. Foi aí. Para terminar, só mais 2 espaços. Alameda. Alameda fazia parte da cerca do convento da Senhora da Piedade. O tal convento dos Frades Agostinhos tinha este espaço, e quando foi a venda do convento, houve um senhor chamado José Isidoro Guedes, que é a pessoa que tem lá o nome, que comprou este espaço e resolveu oferecer à cidade. E não só oferecer à cidade do espaço, como plantar no espaço árvores exóticas. É assim que está no contrato que ele faz. Na altura, os eucaliptos eram vistos como árvores exóticas, porque o eucalipto é uma árvore pouco conhecida da Europa, veio da Austrália. Por isso é que a Alameda tem tantos eucaliptos. Havia a ideia que, como o hospital já sabia onde é que ia ser colocado, ele faz isto em 1860, ainda não estava a construção do hospital, mas já sabia que ele iria ser colocado ali. O José Isidoro Guedes, e bem, pensava que à volta do hospital devia haver um bosque frondoso, porque havia aquela ideia que o ar ficava mais puro se tivesse vegetação. Então José Isidoro Guedes manda vir de Lisboa, ele era par do reino, era um homem muito rico, vai receber depois um título nobiliário de Visconde de Valmor, vai ser o primeiro Visconde de Valmor, depois vai ter um sobrinho, que também será o segundo Visconde de Valmor, que é um mecenas das artes, que até são, ainda hoje existem os prémios Valmor para os edifícios considerados esteticamente mais bonitos, ainda hoje há esse prémio, mas o José Isidoro Guedes vem de barco até ao Porto, as árvorezinhas, as caixinhas com as árvores que elas vinham para ser plantadas, e na altura, e depois de barco do Porto até à Régua, e depois da Régua até cá acima em carro de bois por vocês, não havia comboio, na altura. Por isso, o sistema, o tráfego era feito por via marítima, Lisboa, Porto, barco, Porto, Régua, barco, não é? Demora cerca de mais de uma semana a chegar. E ele também juntou para lá das árvores uma taça em mármore, porque nessa altura estava a ser feita a requalificação do Rossio, estava a ser construído o teatro, hoje Teatro Dona Maria II, que fica no Rossio, e então o José Isidoro Guedes arranjou quem lhe oferecesse a taça e mandou também a taça. A taça chegou a estar aqui na Alameda, eu não sei qual é a taça, acho que desapareceu a taça, mas isso, como vocês vão ver, as pedras em Alameda de vez em quando desaparecem e a gente fica sem saber. Mas pronto, mas em princípio, nos finais do século XIX, havia a Alameda e havia a dita taça do José Isidoro Guedes, posta de mármore, que está referenciada, porque isto está referenciado, há um documento que referencia isso. Por isso, o convento das Chagas, e isto é a última história para terminar, para não vos incomodar mais. O convento das Chagas, vocês sabem porque é que se chama das Chagas? Vocês não andaram mesmo na catequese, pá. Não andaram mesmo na catequese. Convento das Chagas, normalmente a ideia das pessoas é dizer que tem que ver com as chagas de Cristo. Não tem. Tem que ver com as chagas de São Francisco de Assis. Porque as freirinhas que estão ali no convento das Chagas são as clarissas de uma ordem religiosa que teve a sua origem numa senhora chamada Clara de Assis. Bom, quem era? Isto é importante porque em Lamego tem o primeiro convento de clarissas de Portugal.
E as Clarissas têm um certo peso. Há hoje Clarissas em Vila de Conde, há Clarissas em Coimbra, há Clarissas em Évora, há Clarissas em Lisboa, mas estas daqui têm alguma importância. É o primeiro. Ora, quem é estas ordens das Clarissas? A Santa Clara de Assis é uma jovem muito bonita, de cabelo ruivo, que via o São Francisco a fazer as tropelias. Não sei se sabem que o São Francisco fazia muitas tropelias antes de ser santo, não é? Em Assis, que é uma cidade italiana, o pai dele era negociante de panos, ele tinha muito dinheiro e andava assim nas tropelias, até um dia converteu-se, resolveu ser santo, resolveu criar. E a Clara, que era mais nova do que ele, 13 ou 14 anos, achava-lhe muita piada. E resolveu também, quando cresceu, também quis ser freira. E curiosamente, isso hoje sabe, está documentado, foi o São Francisco que lhe cortou o cabelo quando ela foi, quando recebeu os hábitos. Sabem que as freiras, quando recebem os hábitos, corta-se-lhes o cabelo. Não é? Por isso, quem tem cabelo grande e quer ser freira, vai já preparando, quer dizer, corta-se-lhes o cabelo. Bom, a Clara cria uma ordem mendicante em Lamego, e agora o que é engraçado, isto passa-se nos meados do século XIII na Itália, mas passado cerca de 3 anos, há umas senhoras de Cambres, segundo o que se sabe, umas virtuosas viúvas em Cambres, que sabendo da criação desta ordem, resolvem também criar uma ordem parecida. Escrevem ao Papa a pedir conselho, o Papa manda-lhe 2 freiras de Zamora, e então vão montar uma comunidade de 5 pessoas, uma ordem feminina, as Clarissas, junto ao Douro. Não se sabe bem se na Quinta de Tourais, onde é hoje a Quinta de Tourais, ou há quem diga mais certo, na Mesquinhata. Mesquinhata é uma quinta também que fica perto do Douro. Não sei se vocês estão a ver ali quem vai para Rio Bom, do lado direito, há ali umas quintas, ou Tourais ou Mesquinhata, mas possivelmente na Mesquinhata. Elas criam lá um pequeno convento, pequeno não é um convento, é um espaço de reflexão, de oração, e acabam por vir para Lamego. Mas vêm para Lamego não para aqui, para o convento das Chagas, vão para o convento de São Francisco, onde é hoje o convento de São Francisco. Acontece que eram freiras de recolhimento, o povo tinha que as alimentar e o povo não estava muito interessado em andar a alimentar freiras, nessa altura. Havia muita fominha e não havia comida que chegasse para toda a gente. E então o bispo entendeu por bem mandar as ditas freirinhas para Santarém, onde havia já um convento, onde elas estiveram em Santarém. Só voltam a Lamego em 1580, porque o bispo que veio para Lamego, esse bispo que eu vos falei há pouco, que tem ali o nome, ali na Convento das Chagas, esse bispo tinha 6 irmãs que eram freiras clarissas, que estavam no Porto, no convento de Santa Clara. E então, como ele vinha para Lamego, resolveu trazer as irmãs, só lá ficou uma. Eu trouxe as outras 5 e mais 2 amigas. Então vêm 7 freiras montar aqui o convento das Chagas, aqui criar-se o convento. O convento, que hoje não existe, era no espaço onde estamos hoje aqui, né? Era um convento que chegou a ter 50 freiras e 18 empregadas, por isso era um convento grande, estendia-se pela zona onde é hoje o campo de futebol, era um convento em altura, tinha 2 andares, com um jardim à volta, como é que se chama? Agora estava a fugir o termo. Tinha um claustro com um jardim à volta. Elas estão aqui, começam a residir aqui por volta do século XVI e vivem cá até 1906. Ora, durante esse tempo, as freiras... Aconteceram casos engraçados. É um convento que vai ter... Vocês sabem a que é que elas se dedicavam? Dedicavam-se sobretudo ao canto e a fazer doces. Uma coisa que se calhar vocês não sabem é que os repousados da Régua não são da Régua, foram aqui do convento. Foram aqui as freirinhas que tinham a receita dos repousados para a tosse. Eram repousados para a tosse com mel e limão. Agora, hoje vende-se como repoussado da Régua, mas não, é aqui das freirinhas. E há uma série de doces, doce de chila, por exemplo, os doces que metam chila, que metam ovos, etc., é a chamada doçaria conventual, que era exatamente, era feita aqui no convento e que ficou tradição nas famílias aqui em Lamego. Durante muito tempo aqui em Lamego havia várias famílias que tinham tido acesso
através das empregadas que lá trabalhavam no convento, às receitas e mantiveram-se. Ainda hoje vocês veem aí que há alguns doces que têm origem no convento. Por isso as freirinhas faziam doces, cantavam, nem sempre se portavam muito bem, porque há notícia dos bispos se queixarem que elas eram muito vaidosas, usavam decotes muito grandes, há notícias. Mas há uma coisa que, por exemplo, não se sabe porquê, mas houve um bispo de Lamego, aquele bispo que vocês veem lá abaixo a estátua em frente ao museu, o Dom Miguel de Portugal. Esse bispo de Lamego resolveu, enquanto o tempo, ele esteve cá há pouco tempo como bispo, mas durante o tempo que cá esteve, resolveu criar uma obra chamada Constituições Sinodais, que é no fundo um conjunto de regulamentos para a vida na paróquia. É uma obra grande, tem 700 páginas e tem um capítulo que é muito interessante, destinado às penas que podiam estar sujeitos os clérigos desde que fugissem das suas boas práticas. Uma delas era que se um clérigo fosse visto à noite com uma escada encostada ao muro do convento, e é preciso não esquecer que havia 2 conventos confinantes, que era o convento da Piedade e este, se um clérigo fosse encontrado com uma escada encostada ao muro do convento, perdia as ordens, não é? Era entregue à justiça civil e era degradado 5 anos para Angola. Por isso, só pelo facto de andar a encostar a escada ao muro do convento, não é? O bispo previa outras coisas, mas está bem. Mas havia outros crimes mais graves, mas esse era... Por isso, as freirinhas mantêm-se ali, e o que tem interesse é que as freirinhas, conforme iam morrendo, iam sendo enterradas no claustro. Por isso, este edifício que vocês aqui veem está em cima dos túmulos das freiras. Por isso não tem que se admirar que o Liceu esteja cheio de fantasmas. Não tem, porque não houve qualquer... Se fosse hoje havia uma investigação arqueológica, ia-se ver, não houve qualquer. Na altura há pressa de fazer o edifício. Como também vocês não sabem que as pedras do convento, quando o convento é demolido, e por isso em 1917, já na República, as pedras do convento vão ter um fim. Vão ser a bancada do Estádio dos Remédios. A bancada do Estádio dos Remédios é feita com as pedras deste convento. Por isso é que o Lamego nunca há de passar da 4ª divisão, porque a freirinha, o fantasma, não deixa. E também serviram para fazer as garagens da Câmara. Aquele edifício que está ali atrás também foi feito com pedras de convento. E também foi para uma quinta que há no Douro, da Quinta da Pacheca, que também levou umas pedras. Também levou umas pedras daqui. Porque eu sinto, como veio a história das pedras, Lamego é sempre muito suspeito. Pronto, vamos ficar por aqui, para não incomodar mais. Eu não sei se vocês, com esta informação, já começam a ser habitantes. Há outras histórias. Aliás, o que tem piada é saber olhar para uma cidade e perceber as histórias. Se eu conseguir que vocês ficassem com interesse em saber estas histórias, pronto, já não é mau. Já não é mau, porque o pior que há é que nós estarmos a viver muito tempo numa cidade e não conhecermos a cidade. Muito obrigado a todos por me terem aturado. Ficamos por aqui. Tá bom?